Quando o milionário conservador descobre a traição da esposa ou um jovem negro da favela, Beatriz andava com o coração nas nuvens, como se vivesse em um conto de fadas, cercada por luxo e aparências. Seu marido, Renato, era um desses homens que parecem ter tudo: charme, riqueza e um império imobiliário que fez florescer do nada. Nas festas sofisticadas, ele a apresentava como a mulher perfeita, com um sorriso radiante e um vestido deslumbrante. Mas, por trás do sorriso, Beatriz se sentia uma sombra, insegura e perdida em meio ao brilho opulento que a cercava. Certa manhã, ao entrar em seu carro, um relance capturou sua atenção. Um brilho, um brinco esplêndido, um brilhante que não era dela. A mente de Beatriz começou a girar. Aquele objeto tão caro não poderia ser apenas um presente mal recebido. As dúvidas a dominaram, e sua vida perfeita começou a desmoronar. O que Renato esconde de mim? Ela pensou, apertando o volante com força. Naquela noite, enquanto a música envolvia a sala de estar, Beatriz decidiu buscar consolo em Luísa, sua melhor amiga. Elas sempre se apoiaram, eram cúmplices nos segredos e anseios. Com um olhar preocupante, Luísa finalmente soltou o que guardava. Renato não estava apenas enganando Beatriz, mas se envolvera com Mateus, seu próprio irmão. A revelação caiu como uma bomba e Beatriz ficou paralisada, respirando ofegante, o coração acelerado no peito. O mundo que conhecia virou de cabeça para baixo, o chão parecia desaparecer sob seus pés. Tomada pela dor, Beatriz sentiu um impulso de vingança e uma vontade insaciável de descobrir a verdade. E se ela criasse uma identidade falsa nas redes sociais, se flertasse com Renato? Isso poderia ser uma forma de confirmar suas suspeitas, com a adrenalina botando fogo. Mas agora, qualquer traço de amor parecia manchado por mentiras e traições. Na busca por um novo caminho, Beatriz começou a pensar em sua carreira como professora. A ideia de ajudar jovens a encontrarem seu lugar no mundo parecia uma luz no fim do túnel. Mas então, um convite piscou na tela do seu celular. O coração disparou. A respiração ficou presa. Era o convite para o casamento de Renato com Mateus. A mensagem foi como uma faca fincada em sua carne. Agora, Beatriz estava diante de um dilema. Como responderia à traição, ao amor que virou dor? Que escolhas tomaria diante de um futuro incerto, onde sua identidade e felicidade estavam em jogo? O que faria quando tivesse que encarar essa nova realidade e o reflexo distorcido que ela havia se tornado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz se viu paralisada, o celular tremendo em suas mãos, enquanto a mensagem do convite se destacava. O casamento de Renato com Mateus. A ideia a fazia sentir que o chão se abria sob seus pés, mas uma determinação crescia dentro dela. Antes de qualquer ação, precisava descobrir a verdade por trás de tudo. Se Renato traíra ela com Mateus, o que mais ele escondia? Enquanto a raiva fervia em seu peito, pensou:
Ele não me conhece mais. Com o coração pesado e uma adrenalina pulsando, decidiu que não poderia ficar em casa. Saiu apressada. Sentindo a brisa do noturno em seu rosto, precisava de respostas. Chegou ao bar onde os amigos se reuniam. Uma mistura de risos e música envolvente. Mas hoje, a realidade era outra. Beatriz avistou um grupo de pessoas na mesa do fundo. Entre elas, a presença de Mateus. Ela hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Aproximou-se, ouvindo beats da conversa. Risadas, segredos sussurrados, até que o que ouviu paralisou seu coração. Ela nunca soube que você é só uma estratégia. Renato sempre quis a herança. Beatriz é apenas o estorvo. Mateus parecia falar sobre Renato. E a menção da herança agarrou Beatriz como um punhal. A mente dela começou a girar entre os fragmentos de palavras e o eco de suas memórias. Estratégia? A revelação a despedaçou. Era como se o ar tivesse desaparecido e, ao mesmo tempo, um novo plano brotava. Renato não queria apenas Mateus, mas um acordo financeiro. Marcar o casamento com um golpe na família, pensou, tremendo ao visualizar a cena. E imediatamente, Beatriz enviou uma mensagem para Luísa, seu porto seguro, pedindo que se encontrassem. Algumas mãos trêmulas e minutos depois, Beatriz estava na calçada, esperando. Quando Luísa chegou, seu olhar era de preocupação. O que aconteceu? Perguntou, olhando ao redor, percebendo a tensão no ar. Luísa, você estava certa sobre a traição. Mas Renato, ele precisa de Mateus. Não é só amor, é algo maior. Uma herança. Ele planejou tudo. Sua voz saiu arrastada e o pânico em seus olhos refletiu um abismo profundo. Luísa encarou em silêncio, compreendendo a magnitude do que estava sendo revelado. Mas isso é absurdo! Beatriz, você precisa confrontá-lo! Não pode deixar isso passar! Exclamou Luísa, tentando acalmar os nervos da amiga. O olhar de Beatriz estava fixo. Uma decisão começava a tomar forma. Não vou confrontá-lo ainda. Preciso de provas. E eu também vou jogar. Vou me tornar a indetectável, murmurou com um fogo diferente na voz. A urgência começava a se transformar em um plano, mas no fundo do seu coração, uma dúvida se formava. E se tudo que aquele bastidor obscuro revelasse não fosse apenas sobre Renato e Mateus? E se tratasse de um jogo ainda maior, envolvendo pessoas que ela nunca imaginou ter alguma conexão? A tensão subiu pela calçada, e enquanto caminhavam juntas, uma explosão de gritos irrompeu ao longe. Um desastre! Elas correram em direção ao bar, onde se ouviam cacos de vidro e pessoas gritando em pânico. O que estava acontecendo? O coração de Beatriz disparou enquanto passava por cabeças atordoadas. Foi então que seus olhos se fixaram em um corpo caído, e uma onda de horror atravessou seu ser. Quando ela viu o rosto da pessoa no chão, sua respiração falhou. Era Renato. Ele estava caído e seu olhar estava vazio, sem vida. O que tinha acontecido? A revelação do assassinato potencial a lançou em um mar de perguntas. Como poderia ser que o foco de toda sua dor e sua luta estivesse agora em um momento tão trágico? O jogo mudava novamente e Beatriz ficou sem saber qual verdade era mais devastadora. Diante do corpo, as certezas começaram a se desvanecer. E com o caos ao seu redor, a pergunta ecoou em sua mente.
Qual era o verdadeiro segredo que unia todos nós naquele momento? O que mais poderia ser revelado? Diante do corpo de Renato, Beatriz ficou paralisada. Seu coração disparava. Enquanto a cena se desenrolava ao seu redor, o caos misturava gritos e sussurros, e ela mal conseguia raciocinar. O que acontecera? Renato estava no chão, e a vida dele se esvaía como um fio tênue. Sem saber o que fazer, suas pernas se moveram por conta própria, correndo em direção ao marido. Luísa a seguia, a expressão cheia de horror. Beatriz, não! Gritou, mas era tarde demais. O olhar vazio de Renato a puxava para aquela realidade cruel. Enquanto se agachava ao seu lado, um aperto no peito quase a fez desmaiar. O rosto dele estava pálido e o brilho nos olhos havia se apagado. O cheiro de sangue e o som de sirenes ao fundo formavam uma sinfonia caótica e arrepiante. Ao tentar tocar seu braço, algo no bolso de Renato chamou sua atenção. Um objeto pequeno e brilhante. Sem pensar, puxou-o para fora. Era um pendrive. Alguma coisa, naquelas circunstâncias, fez com que a curiosidade superasse a dor. Por que ele estaria com isso? Não tinha certeza do que esperar, mas a urgência crescia. O corpo sem vida de Renato poderia ter guardado segredos que ela ainda não conhecia. A polícia chegou rapidamente e Beatriz foi afastada, cercada por policiais e uma multidão de curiosos que sussurrava, apontava e murmurava coisas sobre o que acabara de acontecer. Todo mundo estava em choque, mas Beatriz sentia a adrenalina se misturando à tristeza. O que eu faço agora? Pensou. E se aquele pendrive tivesse informações que explicassem tudo? O casamento, a traição, a herança, tudo poderia estar conectado. Com os policiais focados no corpo, Beatriz sentiu uma onda de coragem. Levou o pendrive consigo, escondido na palma da mão, enquanto tentava desvendar o que estava por trás daquela tragédia. O mundo ao seu redor continuava a girar, mas, naquele momento, ela tinha um objetivo. Os segredos de Renato precisavam ser revelados. Assim que conseguiu um campo isolado, longe da comoção, abriu seu celular. Checou se o pendrive funcionava. A luzinha piscou. Eu preciso saber, murmurou, a respiração pesada. Conectou o dispositivo e começou a explorar as pastas. Entre documentos e fotos, uma gravação a paralisou. O título: História Secreta. O coração batia forte. Com as mãos trêmulas, clicou. A voz de Renato ecoou, clara e firme. Se alguém descobrir, tudo estará perdido. O restante da gravação era uma conversa com alguém que Beatriz não reconheceu. Mas o que mais a chocou foi o assunto. O plano de roubar a herança. Não posso deixar nada a Beatriz. As palavras ressoavam como um trovão e a realidade começava a desmoronar ao seu redor. Roubar a herança? Ele planejou tudo isso? O nó na garganta impediu de pensar claramente. Ela se lembrava das conversas entre Renato e Mateus. Tudo tinha um significado mais profundo agora. O que estava realmente acontecendo? E quem era aquela voz misteriosa? Como tudo isso se relacionava? De repente, a gravação falhou e o celular vibrou. Era uma mensagem de Luísa. Beatriz, temos que ir. O bar está em lockdown. Alguma coisa não está certa. O pânico estourou em seu peito. A polícia poderia encontrar o pendrive. E se a verdade que ela havia descoberto
fosse mais perigosa do que imaginava. Então, antes que pudesse pensar em uma saída, uma nova explosão de gritos cortou o ar. Olhando de volta para a entrada do bar, Beatriz viu um grupo de pessoas correndo, e no meio do tumulto, uma figura conhecida. Era Mateus, com um olhar sombrio e apressado. O que ele estava fazendo ali? Ele sabia mais do que estava dizendo. E o que ele tinha a ver com tudo? A tensão subiu novamente. No meio daquele pânico todo, Beatriz sentiu que tinha que escolher entre fugir ou confrontar. Com o pendrive na mão, o futuro começou a se desenhar sob uma nova luz. O que mais estava por vir? E quem de fato eram seus verdadeiros aliados? Beatriz estava paralisada, seu coração disparando ao ver Mateus se aproximar apressado. Ele parecia nervoso, os olhos arregalados pela tensão. Mas não era só isso. Havia algo mais no ar, uma sensação estranha que a fazia querer correr. Cada passo dele a deixava mais inquieta. O que ele queria agora? Mateus? O nome saiu de seus lábios como um sussurro. A tensão crescia e ela se viu cercada. O barulho da multidão ao redor não conseguia silenciar seu desespero. A armadilha a qual haviam se enredado começava a parecer maior e mais sombria. "O que você veio fazer aqui?" perguntou, tentando esconder seu medo. Mas antes mesmo que ele pudesse responder, a situação tornou-se caótica. Uma explosão de gritos ecoou e, de repente, alguém gritou: "Fugem! Tem bombas no bar!" Beatriz congelou, o estômago mais frio que o chão sob seus pés. A massagem de pânico a fez olhar para Luísa, que a puxou pela mão. "Vamos, Beatriz!" Mas ela não se movia. O que estava acontecendo? O caos se instaurou. Pessoas corriam, outras caíam. O horror a consumia. Mas o que mais aprendia ali eram suas dúvidas. Por que Mateus parecia interessado nela agora? Antes que pudesse digerir tudo, um estrondo a atordoou. O bar estava em confusão total. Entre os gritos e o desespero, ela ouviu uma frase que ressoou em sua mente. "Ele deve ter o pendrive. Ele precisa daquilo." Instintivamente, Beatriz olhou para Mateus. Ele estava perto demais, sua respiração acelerada e o olhar fixo nela. "O que você sabe sobre isso?" A pergunta saiu como um desafio, mas a verdade era que, no fundo, ela estava tão confusa quanto furiosa. Mateus hesitou, mas não havia tempo a perder. "Beatriz, você não entende. A herança, tudo o que Renato estava fazendo, não era só por amor. Era por poder." Cada palavra saía carregada de emoção e pânico. "Ele tinha um plano, e você estava no meio dele." O chão sob seus pés parecia desabar. "O que está falando? O que ele tinha planejado?" Beatriz estava perdida, e o eco daquele barulho a deixava mais confusa ainda. "Espere!" ele gritou, puxando-a para mais perto enquanto as pessoas empurravam em direção à saída. "O pendrive, a verdade está lá. Os documentos que ele guardou, tudo. Ele queria que você fosse a culpada." Sua voz estava embargada, mas penetrante. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Ele não podia estar falando sério. Culpada do quê? Mateus estava claro agora. A dor e o medo faziam parte daquele jogo vergonhoso e letal que Renato havia armado. "Ele não vai parar. Não vai deixar você sair com isso."
A declaração fez o coração de Beatriz parar por um momento. Como poderia tudo ser uma farsa? Antes que pudesse responder, uma nova onda de gritos cortou o ar. As fumaças começaram a surgir, e uma luz ofuscante iluminou a entrada do bar. Uma explosão! A visão tornou-se um borrão. O pânico a fez correr, e seguindo, Mateus finalmente revelou: "Sou seu irmão, Beatriz." As palavras ressoaram na mente dela, mas não houve tempo para processar. Ela apenas correu. A realidade do que ele dissera batia na verdade, antes que orquestrasse uma resposta. E o que isso significava? Tudo girava em seu interior. O caos exterior se misturava com o caos de sua mente. Enquanto as pessoas se espremiam para a saída, Beatriz teve uma visão fugaz de Renato caído, o rosto pálido. Uma pergunta ecoou em sua mente: quem realmente era seu marido? E o que isso significava para ela agora? O destino estava em suas mãos, mas que mão? Desesperadamente, ela segurou o pendrive enquanto o pânico montava na cena. E tudo isso era parte de um jogo muito mais sombrio do que ela poderia imaginar. Antes que pudesse entender a extensão da verdade, a explosão final reverberou. O bar inteiro parecia ruir ao seu redor. Com o coração pesado e um nó na garganta, a única certeza que tinha era que nada seria como antes. E no meio daquela destruição, ela sabia que, ao encarar seu passado, teria que decidir qual futuro escolher, enquanto a fumaça e a realidade se dispersavam diante dela. No meio do caos e da fumaça, Beatriz correu, seu coração batendo descompassado. O barulho ao redor. A única coisa que presa em sua mente era a imagem de Renato caído e a revelação de que Mateus poderia ser seu irmão. O que isso significava? Uma parte dela queria acreditar, mas outra parte gritava que era uma loucura. Mateus a puxou e eles conseguiram sair do bar. O ar fresco da noite parecia quase um alívio, mas um coletivo de gritos vindos de trás os fez retroceder. Algo estava errado. "Beatriz, precisamos sumir daqui", disse Mateus, estendendo a mão. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão provocou uma onda de calor, derrubando pessoas ao chão. O pânico aumentou. Beatriz e Mateus correram pelo corredor estreito. A verdade sobre o Renato e a herança não é só isso, ele disse, ofegante. "O que você quer dizer?" O coração dela disparava enquanto as palavras saíam de sua boca. A adrenalina que percorria suas veias fez com que ela esquecesse o medo. Ele estava envolvido em algo muito maior, uma seita, algo que fere as pessoas que ele ama. "Você realmente não sabe?", disse ele, com olhos arregalados. Beatriz sentiu um frio na barriga. "O quê? Seita?" As palavras pareciam distante, mas a seriedade na voz de Mateus a fez hesitar. "Não temos tempo para discutir isso agora", ele gritou, puxando-a para um canto, enquanto a multidão se espalhava em pânico. Nesse instante, uma luz ofuscante iluminou a rua. Beatriz viu um carro veloz se aproximando, e em questão de segundos, um grupo de homens surgiu armados e determinados. O caos se transformou em desespero. "Fujam! Eles estão atrás de nós!" alguém gritou. O coração de Beatriz afundou. O que tinha se tornado da sua vida em tão pouco tempo? O peso do pendrive em seu bolso parecia mais pesado do que nunca. Mateus a puxou para um beco, silenciado e escuro. "Desculpe por tudo isso",
Ele murmurou, mas havia um brilho intenso em seus olhos. Eu não sou quem você quis que eu fosse. Eu sou um agente infiltrado. O coração de Beatriz parou. As peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas mais confusas do que nunca. O quê? Você está dizendo que eu tinha que descobrir a verdade sobre Renato e a organização que ele fez parte. Era minha missão. Quando você entrou na história, não sabia que era parte disso. Eu não sabia que iria me apaixonar por você. Ele confessou, seu rosto próximo ao dela, quase implorando. Mas antes que ela pudesse processar tudo, o carro acelerou ao virar da esquina e os homens armados começaram a se aproximar. Um deles parou e suas feições pareciam familiares. Beatriz ofegou. Era um amigo da família, alguém que sempre frequentou sua casa. Beatriz, eles vão te levar! Ele olhou rapidamente para Mateus e a confusão se transformou em desespero. Ele não é quem você pensa que é. Beatriz imediatamente sentiu o chão se mover sob seus pés. Todo o seu mundo começou a desmoronar mais uma vez. As palavras de Mateus não saíam de sua cabeça. A verdade, o que está acontecendo? O grito de seu amigo cortou o ar. Saia daí! É uma armadilha! Exploda isso! Alguém gritou entre os diversos ecos da noite. Beatriz se virou e, em um movimento de puro instinto, lançou-se para o lado. O estrondo ensurdecedor encheu seus ouvidos quando uma explosão sacudiu a calçada, fazendo com que todos fossem jogados para trás. Beatriz viu os rostos espremendo-se em pânico enquanto ela caía. No chão, em meio ao caos, ela percebeu que algo lhe escapava. O pendrive ainda estava na palma de sua mão, mas a verdade que carregava talvez fosse mais mortal do que imaginaram. Quando finalmente se levantou da calçada, o que mais a aterrorizava era o olhar entre Mateus e o amigo da família. Quem estava realmente jogando com a verdade dela? E mais importante, quem seria a última vítima daquele jogo? A explosão reverberou e o mundo de Beatriz virou um borrão de fumaça e caos. Ela caiu, seus ouvidos zumbindo enquanto a poeira a envolvia em uma nuvem espessa e sufocante. Num movimento instintivo, protegeu a cabeça como se esse gesto pudesse evitar a calamidade. O chão estava quente e o cheiro de pólvora inteiriçava suas narinas. Mas uma força a puxava para a frente, para escapar daquele pesadelo. Mateus a levantou, a mão firme segurando a dela. Vamos! A urgência na voz dele a reanimou. E mesmo com o coração disparado, ela o seguiu. O grupo de homens armados se dispersava na confusão, e ela sentia que uma sombra a perseguisse. O P e as palavras que ele dissera antes da explosão ecoavam. Eu sou seu irmão. A verdade a atingiu como um soco no estômago. Em meio a toda aquela tragédia, a revelação a fez hesitar, parando por um instante no corredor sujo do beco. O que você quer dizer com isso? A voz dela mal saiu como um sussurro. Ele não respondeu. Em vez disso, puxou Beatriz mais uma vez. O olhar dele era de desespero, e a realidade ficou mais turva. Nós não temos tempo. Mas antes que pudessem continuar, um grito cortou o ar. Alguém atrás deles começou a se debater, tentando escapar de mãos que o seguravam. Era um dos homens armados, só que, em vez de se desvanecer na multidão, ele empurrou um grupo de pessoas e se lançou na direção de Beatriz. Ajuda! Eles estão vindo! A expressão do homem era de verdadeiro horror. Beatriz ficou paralisada, enquanto Mateus se preparava para agir. Mas antes que pudesse se mover, uma segunda explosão atraiu seu olhar. O chão tremeu sob seus pés, e algo mais profundo emergiu naquela mistura caótica. A face do amigo da família,
que tinha visto antes, surgiu entre a fumaça, chocado e atordoado. Ele estava lá, lutando com uma peça de metal que parecia ter caído do teto. Mas o que chocou Beatriz não foi a cena em si, e sim a expressão no rosto dele. Beatriz, eles disseram que você não é quem pensa que é. O eco da afirmação ressoou nas paredes e a confusão tomou conta. O que você quer dizer com isso? A tensão crescia e ela sentia um nó se formar na garganta. Desta vez, as palavras de Mateus soaram mais sombrias. O que eles sabiam? O que mais Renato escondeu? O homem começou a falar rápido, nervoso. É verdade, eles estão atrás de você por causa do pendrive. É o que Renato guardou. E a verdade explode como o eco da explosão. A herança, a traição, a seita, tudo isso girava em torno dela. Mas havia mais. Ela olhou para o pendrive em suas mãos. Mas por que eu? O que eu tenho a ver com isso tudo? A voz dela tremia de confusão. O amigo da família, com o pânico ainda nos olhos, se virou para Mateus. Não é só isso! Havia um plano para você ser o bode expiatório. Tudo isso é uma armadilha. Beatriz sentiu o vazio em seu peito aumentar. Como? Como ela poderia ser a responsável nesse jogo mortal? Era demais para processar. Um pedaço do quebra-cabeça que não encaixava. O que mais eles planejavam? No final, você não é apenas uma peça nesse jogo. A afirmação do amigo a atingiu em cheio. E antes que pudesse reagir, uma luz vindo de longe iluminou os rostos atordoados. Barulhos mais altos, sirenes à distância. Haviam descoberto o que se passava. Mateus, puxando-a novamente, gritou: "Precisamos sair, agora!" Mas algo explodiu dentro de Beatriz. "Não, espera! Eu preciso saber a verdade!" O pânico se transformou em uma determinação ardente. E enquanto a realidade se desenrolava nas sombras, uma pergunta ficou pairando no ar. O que mais Renato poderia ter escondido? O que Beatriz realmente era naquele jogo traiçoeiro? Sussurros de uma verdade ainda mais sombria dançavam em sua mente. E com o pendrive brilhando em sua mão, ela se preparou para enfrentar o que quer que estivesse à frente. Beatriz respirou fundo, tentando processar tudo isso, enquanto Mateus a puxava para longe. Ele parecia aturdido, mas a urgência na sua voz não deixava espaço para hesitações. "Precisamos sair agora!" Mas, enquanto corriam, confusão em sua mente crescia. "Como assim, irmão? O que você quer dizer com isso?" "É uma longa história, mas você não é quem pensa que é. Você não pode confiar em ninguém, Beatriz." Ele estava ofegante, mas as palavras dele bateram como um tambor dentro dela. O que ele estava insinuando? Antes que pudesse aprofundar a discussão, o barulho de sirenes se intensificou e a fumaça a envolveu. Ela olhou para trás, um pânico crescente em seu peito. Aquela gravação. Renato sabia que algo ia acontecer. Ele e quem mais? Não era só sobre amor e traição. Era algo muito mais profundo. De repente, um clarão iluminou o céu noturno na direção do bar. Uma explosão mais forte ressoou e tudo ao redor delas parecia tremer. Pessoas gritaram e correram, mas no meio do tumulto, Beatriz avistou algo que a fez parar em seu lugar. Evitaram se machucar, mas a visão dela parou enquanto o amigo da família que tinha visto anteriormente surgia entre as sombras. "Beatriz, não acredite nele!" O rosto dela empalideceu. Você me conhece?" O tremor em sua voz revelava um turbilhão interno. A confusão só aumentava. "O que você está fazendo aqui?" Mas, antes que pudesse receber alguma resposta, a explosão seguinte a derrubou ao chão. Mateus a puxou novamente e ela sentiu que estava perdendo o controle.
Não, escute o pendrive, o que ele contém. Se eles descobrirem que você tem, você estará em perigo. Ele gritou. A adrenalina disparou em seu corpo. O pendrive, o que mais ele poderia conter? As respostas estavam ali esperando. Mas quando levantou a cabeça, tudo se transformou em um pesadelo. 2 homens, agora em meio ao caos, pararam tão próximos que o cheiro da pólvora era quase insuportável. Um deles, com um uniforme de segurança, apontou em sua direção. É ela! Pegue o pendrive! Beatriz e Mateus começaram a correr, mas as palavras do amigo da família ecoavam em sua mente. Não acredite nele! O pânico crescia e uma onda de perguntas se agigantava. Mateus, o que está acontecendo? Por que eles estão atrás de mim? A dúvida era como uma brasa acesa. Um grito rasgou o ar. Era não só um chamado de alerta, mas uma ordem que cortava como uma faca. Mateus! O amigo da família estava cercado. As sombras dançavam em seus rostos. Você está com ele, não está? Ele é parte disso. Beatriz sentiu que não poderia suportar mais. O coração pulsava e a verdade começou a se encaixar, mas não de uma forma que ela esperava. Em uma fração de segundo, tudo começou a fazer sentido. Os olhos dela se arregalaram em choque enquanto um pensamento a atravessava. O pendrive não era apenas um dispositivo, mas a chave para algo muito maior. E então, no meio daquele caos e confusão, ela decidiu: Mateus, eu não sou quem você acha que sou. Sou mais do que qualquer um pensa. Desprendeu-se a matéria e olhou fixamente em seus olhos. Eu não sou a culpada. É você. Oh! E com essas palavras, ela não só havia jogado uma certeza para cima, mas como um holofote, expôs a verdade que não havia percebido antes. Um amigo de Renato, um agente atrás dela. Um fundo obscuro do qual ela não fazia ideia. Não, não, você não pode ser! Ele a puxou pela mão. E suas emoções se tornaram uma tempestade. Com cada passo, a certeza de que algo muito maior estava em jogo crescia. A revelação começava a despontar, algo que mudaria tudo novamente. Então, quando pensava que nada poderia piorar, um estrondo abateu-se sobre eles. Lanças de fogo iluminaram o caminho à frente. E um rastro de escuridão os envolveu. Pensei que tudo fosse uma farsa, um jogo maligno. Mas o pior estava por vir, e a verdade de quem realmente estava do seu lado. Isso faria até a mais louca das tramas parecer uma brincadeira de infância. Quem você realmente é, Mateus? A pergunta pairou no ar, e ele hesitou. A verdade estava prestes a ser revelada. A única certeza que tinha era que, ao final, nada seria o mesmo. Beatriz respirou fundo, tentando processar tudo isso enquanto Mateus a puxava para longe. Ele parecia aturdido, mas a urgência na sua voz não deixava espaço para hesitações. Precisamos sair, agora! Mas enquanto corriam, a confusão em sua mente crescia. Como assim, irmão? O que você quer dizer com isso? É uma longa história, mas você não é quem pensa que é. Você não pode confiar em ninguém, Beatriz. Ele estava ofegante, mas as palavras dele bateram como um tambor dentro dela. O que ele estava insinuando? Antes que pudesse aprofundar a discussão, o barulho de sirene se intensificou e a fumaça a envolveu. Ela olhou para trás, um pânico crescente em seu peito. A telegravação. Renato sabia que algo ia acontecer. Ele e quem mais? Não era só sobre amor e traição. Era algo muito mais profundo. De repente,
Um clarão iluminou o céu noturno na direção do bar. Uma explosão mais forte ressoou e tudo ao redor delas parecia tremer. Pessoas gritaram e correram, mas no meio do tumulto, Beatriz avistou algo que a fez parar em seu lugar. Evitaram se machucar, mas a visão dela parou, enquanto o amigo da família, que tinha visto anteriormente, surgia entre as sombras. Beatriz, não acredite nele! O rosto dela empalideceu. Você me conhece? O tremor em sua voz revelava um turbilhão interno. A confusão só aumentava. O que você está fazendo aqui? Mas antes que pudesse receber alguma resposta, a explosão seguinte a derrubou ao chão. Mateus a puxou novamente e ela sentiu que estava perdendo o controle. Não, escute o pendrive. O que ele contém? Se eles descobrirem que você tem, você estará em perigo. Ele gritou. A adrenalina disparou em seu corpo. O pendrive. O que mais ele poderia conter? As respostas estavam ali, esperando. Mas quando levantou a cabeça, tudo se transformou em um pesadelo. 2 homens, agora em meio ao caos, pararam tão próximos que o cheiro da pólvora era quase insuportável. Um deles, com um uniforme de segurança, apontou em sua direção. É ela! Pegue o pendrive! Beatriz e Mateus começaram a correr, mas as palavras do amigo da família ecoavam em sua mente. Não acredite nele! O pânico crescia e uma onda de perguntas se agigantava. Mateus, o que está acontecendo? Porque eles estão atrás de mim. A dúvida era como uma brasa acesa. Um grito rasgou o ar. Era não só um chamado de alerta, mas uma ordem que cortava como uma faca. Mateus, o amigo da família, estava cercado. As sombras dançavam em seus rostos. Você está com ele, não está? Ele é parte disso. Beatriz sentiu que não poderia suportar mais. O coração pulsava e a verdade começou a se encaixar, mas não de uma forma que ela esperava. Em uma fração de segundo, tudo começou a fazer sentido. Os olhos dela se arregalaram em choque enquanto um pensamento a atravessava. O pendrive não era apenas um dispositivo, mas a chave para algo muito maior. E então, no meio daquele caos e confusão, ela decidiu: Mateus, eu não sou quem você acha que sou. Sou mais do que qualquer um pensa. Desprendeu-se a matéria e olhou fixamente em seus olhos. Eu não sou a culpada, é você! E com essas palavras, ela não só havia jogado uma certeza para cima, mas como um holofote. Expôs a verdade que não havia percebido antes. Um amigo de Renato, um agente atrás dela. Um fundo obscuro, do qual ela não fazia ideia. Não, você não pode ser! Ele a puxou pela mão, e suas emoções se tornaram uma tempestade. Com cada passo, a certeza de que algo muito maior estava em jogo crescia. A revelação começava a despontar, algo que mudaria tudo novamente. Então, quando pensava que nada poderia piorar, um estrondo abateu-se sobre eles. Pensei que tudo fosse uma farsa, um jogo maligno. Mas o pior estava por vir, e a verdade de quem realmente estava do seu lado. Isso faria até a mais louca das tramas parecer uma brincadeira de infância. Quem você realmente é, Mateus? A pergunta pairou no ar, e ele hesitou. A verdade estava prestes a ser revelada, mas o tempo era cruel, e a escuridão se aproximava veloz. E antes que pudesse descobrir o que significava, tudo se apagou,
em uma explosão ensurdecedora. A única certeza que tinha era que, ao final, nada seria o mesmo. Naquele momento, involuntariamente, o pendrive escorregou de sua mão enquanto ela caía. Um dos homens, armados, em uma correria, pisou em cima dele. O clique dos dados sendo corrompidos ecoou em sua mente, como a confirmação de que tudo que eles lutavam por estava prestes a explodir em 1000 pedaços, assim como suas certezas. E quando Beatriz finalmente se levantou entre os escombros, uma figura familiar se destacava na fumaça. Ela não podia o rastro de alguém que conhecia, alguém que pensava estar longe de toda aquela confusão. Mamãe? A palavra escapuliu de seus lábios e o olhar dela se encheu de impotência. Do outro lado daquela linha desenfreada de caos, sua mãe, que acreditava ter perdido para sempre, surgiu em meio à fumaça. Mas algo não estava certo. O olhar dela, a expressão, algo estava errado. E a verdade que Beatriz havia fugido parecia ainda mais obscura. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Enquanto a poeira começava a se assentar, a foto de sua vida, seus segredos, suas traições, tudo começava a se reverter. O que mais ela não sabia sobre sua família? O que havia acontecido ali? A presença dela era uma nova interrogação em um já conhecido quebra-cabeça. E no fundo, Beatriz se perguntava se a verdadeira traição estava mais próxima do que imaginava. Beatriz ficou paralisada ao ver a figura familiar se aproximar. A mente a girava em busca de respostas, mas a expressão de sua mãe era de dor e medo, como se ela tivesse vindo de um pesadelo, onde todas as verdades sombrias se materializavam. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Por quê? A mulher hesitou, o olhar entorpecido de desespero. Beatriz, você precisa entender. Eu não queria que soubesse assim. O pânico ecoava nas palavras dela, como se o ar estivesse carregado de um segredo perigoso. Não queria que eu soubesse o quê? O nó na garganta de Beatriz aumentava, misturado com uma confusão nauseante. Ela se sentia perdida naquele emaranhado de traições, segredos e explosões. Mais pessoas começaram a correr para longe do bar em chamas. Mas tudo girava em torno dela e de sua mãe. Por favor, você precisa ir. Eles não devem te encontrar. Eles estão atrás de você. O desespero da mulher a fez sentir uma raiva crescentemente injusta. Quem está atrás de mim? Diga-me a verdade. Foi quando, no meio daquela confusão, um grito agudo cortou o ar. Mãe, não! Beatriz viu um dos homens armados correndo, e seu pesadelo se tornou realidade. Eram os capangas de Renato. Um deles se aproximou rápido, e a reação instintiva de Beatriz foi de abrir a boca para gritar. Mas o som não saiu. Não que houvesse tempo para mais nada. Você, senhorita, entregue-me o pendrive. A voz dele era afiada, como uma lâmina. E nesse instante, Beatriz sentiu seu coração se despedaçar. Sabia o que o dispositivo carregava. Mateus se pôs na frente dela, os punhos cerrados, pronto para enfrentar o perigo. Saia do caminho, Mateus! Não faça isso! Ela gritou. A adrenalina batendo pesado em suas veias. Mas a fúria do homem armado era palpável. Ele estava prestes a agir. Foi então que sua mãe, movida por um impulso, se lançou para a frente. Não! Não levem minha filha! O grito da mulher era de pura desespero. Beatriz queria puxá-la de volta, mas já era tarde demais. O homem empurrou a mãe e, inesperadamente, disparou sua arma.
O tempo pareceu congelar. Beatriz viu tudo em câmera lenta. O olhar horrorizado de sua mãe, o movimento do corpo sendo empurrado e o estrondo quando a bala atingiu em cheio, fazendo a mulher cair. Uma onda de choque a atravessou, como se o chão tivesse desabado sob seus pés. Mamãe! O grito dela ecoou no ar. Um desespero e uma dor indescritíveis a consumiram. Ela se lançou em direção ao corpo da mãe. O mundo ao seu redor era um borrão. As pessoas gritavam, a fumaça subia, mas nada disso importava. O que tinha acabado de acontecer? Tenebrosos pensamentos a engoliram. Mateus estava ao seu lado, tentando impedi-la de avançar. Mas Beatriz não se importava. A conexão que acreditava ter com aquele homem se desfez em instantes. O que quer que ele fosse, não importava mais. Mãe! Não! As lágrimas escorriam livremente por seu rosto enquanto ela se abaixava. O corpo da mãe estava pálido e ela não se movia. O horror tinha mudado tudo. E quando suas mãos tocaram a pele fria, um frio horrendo ali se instalou. A vida dela se desmoronava em um instante, enquanto a realidade do que estava acontecendo a golpeava com furor. Então, no meio da confusão, as palavras da mãe a ecoaram em sua cabeça. Beatriz, você não é quem? Você não sabe. O que ela queria dizer com aquilo? Antes que pudesse pensar mais a respeito, uma figura se destacou na fumaça. O amigo da família, desesperado, gritou: "É uma armadilha! Beatriz, não deixe isso acabar assim!" Como poderia tudo isso ser uma armadilha? O que Renato havia planejado era demasiado para compreender. E Mateus, que ela pensava ser um aliado, também poderia estar envolvido. Tudo ficava escuro. A dúvida se entrelaçava com a dor. Em um instante, ela percebeu que a verdade sempre foi um labirinto de mentiras. E o que se arrebentava ali, no chão, era apenas o começo de uma nova traição. As revelações ainda estavam por vir. Mas que surpresa poderia ser mais devastadora que aquela? O que mais estava envolvido nessa rede de enganos e traição? Com o coração pesado e a presença da morte pairando sobre ela, Beatriz sabia que a única saída seria desvendar o que realmente estava acontecendo. No entanto, esse desejo misturado com a dor poderia custar mais do que estava disposta a perder. Enquanto olhava para a mãe caída, a única certeza que tinha era que naquele momento tudo poderia mudar novamente. E tudo que ela poderia fazer era seguir em frente. Mas para quê? As perguntas ecoavam como um grito no silêncio, ansiosas por respostas que poderiam vir a custar sua vida. Beatriz estava paralisada, o coração despedaçado diante do corpo sem vida da mãe. O peso da dor era insuportável, mas não havia tempo para lamentar. O grito de Mateus a acordou da sua angústia. "Beatriz, vamos!" Ele a puxou, e o instinto de sobrevivência fez com que ela nova vez corresse, mesmo que as lágrimas em seus olhos dificultassem a visão. A cada passo, a fumaça e os gritos se tornavam mais distantes, mas a dor permanecia cravada em seu peito. Enquanto corriam, Mateus lançou um olhar por cima do ombro. "Eles ainda estão atrás de nós. Precisamos encontrar um lugar seguro." Beatriz assentiu, seu corpo em movimento automático, mas a mente fadigada se perguntava: quem eram eles? Quem mais estava envolvido nessa trama? Num beco, ouviram sirenes ao longe. Não podiam ficar ali. Mateus parou de repente, seu rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. "Beatriz, eu sei que isso tudo é confuso, mas você precisa entender. Renato, ele planejou tudo.
Ele queria que você fosse a culpada. As palavras dele soaram como um trovão em sua mente. Culpada? O que ela tinha feito para merecer isso? O nó que se formou na sua garganta dificultou a respiração. Mateus, chega! Estou farta de segredos. O que mais está escondido? O desespero saiu como um grito instintivo. Ele evitou, então olhou ao redor, como se temesse ser ouvido. Aceita! Ela usa as pessoas. Eles precisam de alguém para levar a culpa por seus crimes. E Renato sabia que você seria perfeita para isso. A raiva subiu em Beatriz. Um turbilhão de emoções a envolvia. Isso não é justo. Eu não sou um pawn neste jogo. Mateus segurou seu braço. Mas você é. E precisa lutar para sair disso. Precisamos ir até as autoridades, expor tudo. Ideia de abrir mão de suas memórias, de seu casamento, de sua mãe, era esmagadora, mas algo brotou dentro dela. Uma centelha de coragem. Você vai me ajudar? Perguntou, o medo dando lugar a uma nova determinação. Sim, respondeu Mateus, com um brilho de esperança nos olhos. Antes que pudessem continuar, passos apressados ecoaram atrás deles. A sombra de uma figura surgia. E Beatriz se preparou para um confronto. Mas, para sua surpresa, a pessoa que apareceu era o amigo da família. Eu disse a você que não deveria confiar nele. Beatriz se virou, o olhar fixo naquela figura familiar. Como assim é você? O homem estava ofegante e a tensão no ar era palpável. Escute, Beatriz. Você tem que ir. Não há tempo para discutir. Eles sabem onde você está e estão vindo. Ele gesticulou freneticamente. Se você quiser sobreviver, precisa sair agora. A adrenalina encheu Beatriz de coragem. Vamos, Mateus! Nós temos que ir! O trio correu pelas sombras, o medo pulsando em suas veias. Enquanto a noite se tornava mais escura, as estrelas pareciam brilhar mais intensamente, como se estivessem torcendo por ela. Logo encontraram um lugar pouco iluminado onde poderiam planejar seu próximo movimento. Precisamos reunir provas contra Renato e aceita. Mas como? Perguntou Beatriz, o coração pulsando. O amigo da família rapidamente encontrou um velho celular no bolso. Vou ajudá-los. Aqui, chame as autoridades. Mostre isso. Ele deslizou o dispositivo e a tela iluminou seu rosto angustiado. Mateus olhou para Beatriz, um brilho de determinação nos olhos. Estamos juntos nessa. Você não está sozinha. Beatriz sentiu um calor em seu peito, uma esperança renascente entre a escuridão. Vamos fazer isso. Enquanto discutiam as opções, um grito distante a interrompeu. E um pressentimento a atingiu. Eles não estavam fora de perigo ainda. Precisamos agir rápido, disse o amigo olhando para a rua. Vamos! Com passos firmes, Beatriz e Mateus saíram, prontos para confrontar a verdade e expor tudo. Mas a jornada estava apenas começando. Como eles se livrariam da verdade sombria que cercava suas vidas? E, mais importante, o que mais ela ainda não sabia? E quando tudo parecia cooperar, Beatriz olhou para o céu noturno. O peso da tragédia e da traição estava longe de terminar. Contudo, a luz da esperança começou a brilhar entre as nuvens escuras que antes dominavam seu coração. E ali, entre os ecos de suas memórias e os segredos do passado, ela sentia que uma nova vida estava prestes a florescer. Ei, antes de encerrarmos essa história impactante, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir.
Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa história. Imunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é valiosa. E, claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e apoiar o canal, pois apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância dessas ações. Né?